Pois é, ensino religioso na Base Nacional Curricular Comum para o Ensino Fundamental. Olha, no meu entender, foi o maior escândalo da área educacional no Brasil nos últimos anos. Vejam só, olha só, antes de começar a entrar direto no assunto, Base Nacional Curricular Comum foi objeto de grandes discussões, uns a favor, outros contra. Agora, todos que tinham uma posição crítica, pensada sobre essa questão, estavam de acordo com uma coisa: como é que vai fazer uma base nacional curricular a partir de especialistas que foram recolhidos pelo Brasil? Não, você tinha que primeiro fazer uma análise do currículo na prática, não o currículo que estava no livro, que estava na lei, que estava num parecer do Conselho Federal de Educação, mas do currículo que existia na escola, nas escolas públicas e privadas, de modo que daí saíssem conclusões a respeito do que estava ruim e do que estava bom. Não do que estava espalhado, não do que estava na cabeça de um punhado de especialistas, mas a partir de uma análise sistematizada sobre o que estava rolando nas escolas brasileiras. Mas não foi isso que o MEC entendeu. Numa pressa desembestada, o que fizeram? Reuniram aí uma centena de especialistas daquela disciplina, daquela outra, nas disciplinas que eram as obrigatórias do currículo do ensino fundamental, também do médio. Vou falar do fundamental porque é o que diz respeito a esse assunto, não é? E cada grupo, pequeno grupo de especialistas, elaborou o que considerava adequado para o currículo do ensino fundamental, não é? Para cada ano do ensino fundamental, ou orientações mais gerais, conforme eram diferentes, porque havia diferenças entre os distintos grupos, né? Então, olha só, o que aconteceu? O ensino religioso, que é uma disciplina optativa, ou seja, os alunos podem querer ou podem não querer. Os pais podem endossar ou podem não endossar a preferência dos filhos. Aí como é que fica? Uma disciplina optativa foi definida na base curricular, especificada para os 9 anos. Vejam só. E depois dizem, com a cara deslavada, que o objetivo não é fazer proselitismo. Uma disciplina optativa, quando se põe na base curricular, está feita aí a indução, não é? Quase um convencimento para que ela se transforme em obrigatória, de fato, embora optativa na lei, nos pareceres, e até na Constituição brasileira está lá como optativa. Porque o que deseja esse grupo de pressão do ensino religioso é transformar essa disciplina em obrigatória de fato, mesmo que da boca para fora chamem de optativa, chamem de facultativa, não é? Não tenhamos dúvida, o valor, na realidade o desvalor que preside tudo isso se chama hipocrisia, não há outra palavra, hipocrisia, não há. Bom, mas quem foram os hipócritas nesse caso? Bom, é uma rede de hipocrisia, não é? Aliás, desvalor que não está em falta no Brasil de hoje e abunda no campo educacional. Hipocrisia. Quem foram os hipócritas? Bom, começa essa hipocrisia no Conselho Estadual de Secretários de Educação. Conselho dos Secretários Estaduais de Educação, não é? Então, esse conselho é formado de gente que tem as suas redes estaduais e no Distrito Federal montadas, onde fazem parte os interessados, os grupos de pressão interessados em transformar o ensino religioso das escolas públicas nas redes estaduais em disciplina obrigatória. Há um lobby muito forte, lobby de professores, inclusive, porque isso cria mercado, lobby de instituições formadoras das novas licenciaturas em ensino religioso ou com outras denominações que querem tomar conta deste rendoso mercado futuro. Então, essa rede que começa no âmbito dos secretários estaduais de educação se estende na Secretaria de Educação Básica do MEC. E foi essa secretaria que nomeou 4 especialistas, ponham vocês aspas ou não, se quiserem, 4 especialistas em ensino religioso. Quem eram essas figuras? Olha, eram pessoas
que estavam na direção ou eram colaboradores de uma ONG chamada Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso, um grupo formado no âmbito católico à sombra da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, com base em duas universidades catarinenses, a de Blumenau e a de Chapecó, não é? Que daí, desta base catarinense, expandiram ou pretenderam projetar para o Brasil inteiro o que eles entendem como adequado para o ensino religioso das escolas públicas do Brasil. E definiram lá o que eles entendiam. Ora, uma análise crítica do que foi a proposta da Base Nacional Curricular mostra que eles pretendiam uma espécie de mínimo múltiplo comum das religiões do âmbito cristão e apresentar isso como se fosse universal para todas as religiões, como se isso fosse ser a base de sustentação para a crítica das discriminações. Ora, a religião não é sujeito da luta contra a discriminação, ela é objeto, porque na prática e no âmbito escolar, que é desse que nós estamos falando agora, no âmbito escolar, a religião é um instrumento de discriminação social entre alunos de diferentes religiões, entre alunos que têm e que não têm religião. Então, e mais, o sujeito dessa discriminação de âmbito religioso, não é? O sujeito são os professores. A Base Nacional Curricular estava olhando para os alunos e esqueceu que os professores são elementos essenciais do currículo do ensino fundamental. E não tenhamos dúvida, no que diz respeito ao ensino religioso, eles são os instrumentos da discriminação. Atenção, quem for pensar em educação para o Brasil e eliminar a discriminação tem que estar um olhar atento para os professores. Bom, aí o que aconteceu? A primeira versão da Base Nacional Curricular saiu, não é? Muita discussão a favor, contra, etc. Simularam uma participação social de análise e de propostas de contribuição via internet, esse tipo de coisa. Um grupo de gente lá de Brasília foi encarregado de fazer uma espécie de síntese, saiu uma segunda versão. Bom, como é que está a situação agora? Não é? O governo, já depois do golpe, não é, que está em processo, o que fez? Encaminhou ao Conselho Nacional de Educação uma espécie de base curricular comum para o ensino fundamental só, guardou o ensino médio, que está sendo objeto de uma turbulência pedagógica não é, muito complexa, não é, no meu entender, uma espécie de retrocesso de política educacional, mas no ensino fundamental enviaram para o Conselho Nacional de Educação a base sem o ensino religioso. Isso por quê? Porque houve uma grande mudança no Ministério da Educação. E a nova direção do Ministério viu que incluir o ensino religioso numa base elaborada em âmbito nacional ia contra toda a legislação que estava no Ministério da Educação, que tinha sido aprovado pelo Conselho Nacional de Educação. Então, para ficar de acordo com as decisões já tomadas pelo Conselho, isso foi retirado. Foi retirado, não foi porque eram contra o ensino religioso nas escolas públicas, de jeito nenhum. Não é? Foi retirado para evitar uma colisão total com a normativa que o próprio Conselho Nacional de Educação, que vai dar a sua palavra seguinte nesse processo, não é? Evitar que tudo isso tivesse que ser alterado, não é? Criasse aí uma turbulência adicional no Conselho Nacional de Educação. Bom, essa situação que está no momento que eu estou gravando, não é, este vídeo, o lobby favorável ao ensino religioso está alvoroçado, fazendo várias pressões no âmbito do Congresso Nacional, do próprio Conselho Nacional de Educação, aonde tem os seus representantes explícitos e implícitos interessados nesse tipo de assunto, de modo a que a base, ao passar pelo Conselho Nacional de Educação, reponha de alguma maneira esse elemento, de modo a que a indução
não é, para tornar obrigatório na prática o ensino religioso nas escolas públicas, venha acontecer. Bom, isso é o que me parece nesse momento. Claro que há outros capítulos nessa história que vão ser contados em seguida.